CoachCast no ar, sejam todos bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Para quem ainda não nos segue, por favor, vai lá no YouTube, ativa o sininho para não perder nenhum episódio, que é um melhor que o outro. E também no Spotify ou qualquer outra plataforma. E eu sou Sérgio Albuquerque, desde janeiro de 2026, aqui no ar com o CoachCast. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que chega a me dar um frio na barriga, né? Porque é uma pessoa que é especialista na área. E eu sou aqui um cara que adora fazer isso aqui, gosto de me comunicar e há mais de 6 anos com esse podcast no ar. Fabiana Teixeira, seja bem-vinda. Muito obrigado pela gentileza de estar aqui. E quem é Fabiana? Bom, Sérgio, muito obrigada pelo convite, um prazer enorme poder trocar, né, essa conversa aqui com você, principalmente. Não tenha frio na barriga, porque você faz o principal, você gosta de gente, quem gosta de gente se comunica bem, e eu acho que é isso que me fez virar comunicadora. Você perguntou quem é Fabiana, eu acho que eu sou uma apaixonada por gente em primeiro lugar. E aí também sou apaixonada por histórias, então nunca me vi em outro lugar que não fosse o da comunicação, na verdade, na reportagem, porque eu, desde muito pequena, eu falava para minha mãe assim, mãe, como é que faz para entrar dentro da televisão? E eu, que eu sou da época da TV de tubo, daquelas que eu achava que ia tomar uma fórmula mágica, e ficar pequenininha e aparecer lá na televisão. Fiz faculdade de jornalismo, e me formei em jornalista. E aí já são mais de 25 anos, trabalhei nas principais emissoras de TV, na Record eu fiquei 16 anos, trabalhei na Band, na Rede TV também, e sempre fazendo reportagem, depois apresentando o programa. Mas eu falo que o que a reportagem me trouxe de melhor são as histórias, e me fez perceber que eu gostava de ver a transformação das pessoas justamente a partir da comunicação, o quanto que muitas vezes você dá voz para as pessoas, isso faz com que realmente elas potencializem ali o que elas já têm de melhor. E por isso que, quando eu saí da TV, resolvi empreender, que também não é fácil, a gente pode falar sobre isso, eu me dedico hoje às mentorias de comunicação, aos treinamentos, mas sempre com essa paixão, que é fazer com que as pessoas usem a voz que elas têm, e da melhor forma possível, olhando para elas com a essência que cada um tem. Que maravilha, não? Com certeza muitas pessoas já devem conhecer seu rosto, então, né? Tantos anos assim na Record, em outras emissoras. E eu tenho uma curiosidade muito grande aqui, eu nem sei se eu perguntei já para alguém aqui que eu entrevistei, que eu já entrevistei outra jornalista também, que era do Paraná, a Val, deixo um abraço para ela aqui, eu gosto de ressaltar, ela recentemente escreveu um livro também, que é Você é o Poder da Sua... Você é o Tamanho da Sua Comunicação, que é muito bacana o livro dela. E como é que é ser repórter? Você foi repórter de rua também? Fui repórter de rua, de muito barro. Eita, como é que é isso? Como é que é esse dia a dia ali? Ele deve ser bem diferente. Eu falo que o que encanta no jornalismo e na reportagem especial é justamente a falta de rotina. Você não tem rotina, você chega para trabalhar e todo dia é uma pauta diferente, um lugar diferente que você vai. Então, eu trabalhei na Record muitos anos, a Record tem um perfil característico do jornalismo, que ele tem aquela coisa do hard news, né, que é a notícia do dia, o que está acontecendo na cidade. Então, eu falo que eu cobri de tudo um pouco, assim, de grandes casos policiais, a casos, eu fiquei um tempo em Brasília durante todo o processo de impeachment da Dilma, mas a reportagem te dá também oportunidades que outras profissões não te dariam, né? Eu fui convidada para ir para a Casa Branca pelo governo dos Estados Unidos, acompanhando um grupo de jovens que chama Jovens Embaixadores, é um programa do governo americano, que ele recebe estudantes de outros países e ele tinha, né, agora eu não sei como está a relação com os Estados Unidos, mas ele tinha essa relação com o governo brasileiro, então levava jovens brasileiros de escolas públicas para fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, e tudo isso custeado pelo governo americano. E aí uma das partes desse programa era justamente conhecer a Casa Branca.
Então, sabe aquela sala oval que a gente vê nos filmes? Então, esse encontro acontece justamente nessa sala oval. E a gente foi com exclusividade acompanhar esse grupo de jovens americanos. E eu falo, aquela sensação de filme, de estar entrando naquele lugar que ninguém, né, que a gente vê nos filmes ali, como é que entra na Casa Branca, que você é vistoriado do último fio de cabelo até a ponta do pé, que você não pode entrar com nada, porque tem todo um esquema de segurança, mas você olhar, você está ali. É o centro do poder? É. Então, são oportunidades também, como cobrir grandes tragédias. Eu fui para o terremoto do Haiti. Então, você tem aí aquela questão de viver a história de pertinho ali, contar a história também. Olha só, e no comecinho da carreira, assim, como foi, qual foi a dificuldade maior que você teve quando se formou jornalista e teve que escolher, bom, você apresentadora, você repórter, porque você pode escolher várias áreas, né, no jornalismo. Você pode. Então, eu fiz faculdade de jornalismo na PUC, e eu tinha um professor na PUC, e na época que eu entrei na faculdade, já no segundo semestre de faculdade, eu fui fazer um estágio na TV Alphaville, aqui de São Paulo, que Alphaville agora já é quase uma cidade, né? Fica ali entre Santana de Parnaíba e Barueri, mas são vários condomínios, mas na época estava começando. E tinha uma TV chamada TV Alphaville. E eu comecei a fazer estágio lá, e lá eu era a produtora, a repórter, a apresentadora, fazia de tudo, e tinha as fitas ainda, né? Não era essa tecnologia do celular, não, tinha fita. Aí eu gravava, fazia, apresentava e levava para o meu professor de TV da PUC, e falava para ele assim, você pode assistir meu material? Aí ele falava assim, tá bom, vai assistir. Aí ele falava assim, você quer ser repórter? Eu falava assim, não, eu sou repórter, você não está vendo aí a matéria feita? Eu sou repórter. E aí, nisso, ele falou assim, então você quer aprender, né? Você quer ser repórter? Eu falei assim, eu quero ser repórter. Eu não tinha outra opção, assim, eu quero ser produtora, eu quero ir para a apresentação em si, eu queria a reportagem mesmo. E aí ele me levou para fazer estágio na cultura. Eu fiz estágio na cultura do meu segundo semestre de faculdade até o final da minha faculdade. Mas eu não comecei como repórter, lógico, eu comecei como estagiária. Então eu carreguei muita fita, eu fiz muito rádio escuta, que é você fazendo ronda com polícia. Eu passei por todas as etapas de uma redação para poder chegar na reportagem. Mas eu falo muito isso, eu faço muita palestra para estudante de jornalismo e eu tenho alguns estagiários que trabalham comigo. Eu ia todo dia trabalhar pensando, hoje vai ser minha oportunidade para ir para a rua. Hoje vai ser, eu ia arrumadinha, certinha, porque se chegar a oportunidade, eu vou. E eu vou dizer, Sérgio, chegou a oportunidade. Eu tremia mais que vara verde, porque você quer tanto, mas teve um crime bem grande aqui em São Paulo, chamado crime do Barbodega, lá em Moema, que uns bandidos entraram, atiraram, não sei o quê. E eu estou lá um dia na redação, no final do dia já, a polícia prendeu os suspeitos desse crime. Não tinha nenhum repórter na redação nesse dia. Tinha quem? Tinha eu. A oportunidade chegou. E era uma matéria importante que abriu o Jornal da Cultura. Não, Fabi, então você vai. Aí eu fui. Mas eu falo, a gente não faz nada sozinha na nossa vida. Eu falo até hoje o nome do cinegrafista para ver o quanto ele marcou na minha trajetória, porque ele me ensinou muito. Aí eu fui para a rua, daí o cinegrafista, ele chama Assis. E aí ele falava assim, você vai fazer o seguinte. Aí a coletiva de imprensa, ele pegou lá a entrevista do delegado, a hora que o repórter fala, que a gente chama de passagem, ele falou assim, faz esse texto aqui, fala essa frase, e eu vou gravar, ok? Ok. Daí fiz o off, que daí escrever já era o mais fácil, gravei e mandei. Agora, se eu não tenho o suporte dele, e ele percebeu, eu estava nervosa, eu queria que a matéria fosse para o ar, não queria desperdiçar a oportunidade, mas naquele monte de gente, na rapidez e na agilidade que tinha que ser, se eu não tivesse o suporte e realmente alguém que te ajudasse, eu não teria tido tanto êxito na minha primeira oportunidade. Então, assim, a vida é feita disso, né? Da sua vontade, de você contar também com o apoio de outras pessoas e querer ser ajudada, principalmente, para você não ter aquela arrogância de achar que você sabe. Você não sabe nada. A gente estava conversando antes, que a gente aprende todo dia. A gente aprende todo dia. A gente aprende todo dia. E eu vou trazer agora Sócrates aqui, que ele disse, né? Só sei que nada sei. E ele era um dos que mais sabia na época dele, mas não sabia nada, porque quanto mais sabemos, mais a gente quer saber.
E olha que bacana. Não, e parabéns para você por até hoje lembrar do Assis. Olha que legal, tem mais de 20 anos isso, né? Como você Pô, falou. tem bem mais, acho que já, É, deixa eu ver. Tem quase uns 30 anos, mas o Assis é, era realmente. Agora ele já está aposentado, sim, mas ele sempre foi uma figura, assim. O meio dos cinegrafistas, assim, a rua a gente tem que se ajudar muito, Sérgio. sim, Você falou a questão da reportagem, como que é, né? Na sim, rua você tem que se ajudar muito. E quem trabalha com cinegrafista, com equipe, vocês têm que ser, a gente tem que ser literalmente uma equipe, porque nem todo mundo está sempre num bom dia. E se a gente não jogar junto, fica muito difícil, porque a gente passa do horário, às vezes a gente fica o dia inteiro sem comer, a gente tem vontade de ir no banheiro e às vezes não tem um banheiro fácil. Todo mundo só vê o resultado no ar, mas o bastidor, ele também ali tem vários percalços. uhum. E como é que é esse negócio de ter que decorar coisas, ou você vai olhando na hora e vai colocando na cabeça o que tem que falar? Porque às vezes você está ao vivo. Como funciona isso? Eu amo ao vivo, né? Você sabe que eu tinha um cinegrafista que trabalhou comigo muitos anos, e ele falava assim: dá um copo de água para ela, ela fica 1 hora falando o copo de trás para frente, de frente para trás. O ao vivo é muito. Não dá para você decorar tudo. Você pode decorar pontos e anotar dados, porque a nossa mente falha, né? Então, anota dados, nomes que você não possa errar, mas vai muito da sua narrativa, do seu repertório. A leitura te dá vocabulário, então você tem que ir melhorando a cada dia. Então, eu sinto muita falta hoje, quando eu converso muito com os estudantes, eu falo, o quanto vocês leem? Porque na minha época, que a gente não tinha internet, então era o jornal que te abastecia de conteúdo, era a questão do próprio livro, né, da literatura, que você ia em busca de conteúdo, e eu acho que é isso que te dá repertório para você conseguir manter ali um ao vivo, às vezes, de 1 hora. Eu fiz, eu não sei se a geração mais nova não vai lembrar, mas a mais antiga como a nossa, sim. Na época que o Silvio Santos teve o sequestro da filha do Silvio Santos, e Sim, depois entraram na casa dele, que ele foi feito refém, sim. eu fiz helicóptero muito tempo na Record. Eu fui para a Record para fazer o helicóptero e voei 7 anos todos os dias. E Olha nesse só. incidente aí do Silvio Santos, a gente ficou 7 horas, a gente só descia, reabastecia e subia, e de novo. A gente ficou 7 horas ao vivo direto, e a Record tinha essas grandes coberturas que te dá muito repertório. E pensa, lá em cima você não tem informação, né? É no gogó, então haja criatividade. Então a gente tinha que narrar ali o que estava acontecendo no momento. Então eu falo que é isso, assim, é você ter a percepção, e o jornalista ele tem que ser um bom observador e olhar no detalhe o que pode chamar a atenção e é o que vai te diferenciar do restante, que muitas vezes está todo mundo fazendo a mesma matéria, é esse olhar da percepção. Então, às vezes é um detalhe que escapa para o outro e vira ali o seu furo de reportagem. Então, todos esses detalhes fazem parte desse trabalho aí do repórter de rua. Olha só que bacana. E é muito diferente estar no estúdio, onde você está sentadinha, confortável, ali com, às vezes, com teleprompter na frente. Não sei se você Sim, usou em estúdios. usei muito teleprompter na época que eu estava apresentando, sim, é um recurso, mas é muito mais confortável e ali você está sendo abastecido, porque tem o pessoal da produção que está sempre te abastecendo de informação. É diferente? É diferente. Você tem que ter agilidade, eu acho que os bons apresentadores do ao vivo têm a questão do improviso, porque às vezes você parece que está tudo certo e às vezes a matéria não entra, o repórter que você vai chamar, o ao vivo dele cai, então ele também tem que ter ali muito jogo de cintura e passar muita credibilidade, ele tem que ser conciso. Então, tudo isso faz de você um bom apresentador. Hoje, cada vez mais, os apresentadores são também âncoras, né? Então, eles têm em algumas emissoras a possibilidade de colocar a opinião deles. Eu, particularmente, sou muito fã da Adriana Araújo, que por muito tempo foi apresentadora da Record, hoje ela está na Bandeirantes. Eu gosto da forma como ela apresenta, eu acho que ela é uma apresentadora completa, assim, segura. Se ela precisar ir para a rua, ela vai para a rua. Então, assim,
em termos de mulheres no jornalismo. A Glória Marias, para mim, sempre vai ser um ícone. Eu acho que ela desbravou tudo, e eu sempre tive essa vontade de fazer reportagem pelo mundo justamente por conta dela. Mas tem grandes nomes, e a gente vê que o sucesso do César Tralli está justamente porque ele tem a bagagem da rua. A rua te traz uma bagagem que depois, quando você senta ali no estúdio, ninguém te segura. É verdade, olha que bacana, hein? Muito bom. E aí você estava comentando que virou empreendedora. Como foi isso? Virar essa chavinha do mundo corporativo da comunicação para empreender? Então, eu acho que eu sempre tive esse olhar, as minhas amigas sempre me chamaram de Sebrae. Você me falava assim, eu sou bom em tal coisa, eu tinha uma ideia de alguma coisa para fazer. Eu tenho isso, sim, de ter esse olhar que tudo pode virar um bom negócio. Mas você tem um trabalho CLT que você gosta, você vai ficando no sistema. Mas como eu sempre tive essa vontade dos treinamentos de comunicação, eu sempre fiz muito, mesmo na época de repórter, o chamado Media Training, que é o treinamento para os porta-vozes falarem. Então, são porta-vozes de empresas, são políticos. As pessoas treinam para poder dar uma boa entrevista ou falar em público, então tudo isso tem um treino. Então, eu sempre fiz esse treinamento chamado Media Training em parceria com as assessorias de imprensa, porque muitas vezes eu já coloquei o microfone em pessoas muito competentes, médicos, donos de empresa, que falavam assim, eu te conto tudo, você fala? Isso era uma frase básica, assim. Não, pode deixar, e não quero gravar, eu te conto tudo. Eu falava assim, mas quem é melhor do que você para contar a sua história? Ninguém vai contar a história do Sérgio Albuquerque Júnior melhor que o Sérgio Albuquerque Júnior. Eu vou me esforçar, eu vou fazer o meu melhor, eu vou colocar lá todos os elementos para construir uma narrativa, mas a emoção, quem viveu cada capítulo dessa história, só você. Então, isso a gente tem que estimular as pessoas terem voz e contarem a própria história. E quando veio a pandemia, eu sempre fiz esse treinamento de Media Training, então, principalmente duas assessoras de imprensa que eu trabalho muito com elas, uma delas é a Silvia Pácola, que é uma grande amiga minha também, ela começou a me perguntar, você faz treinamento? Porque todo mundo precisa se reinventar para falar nesse formato aqui que a gente está fazendo, que não era um formato tão utilizado como hoje em dia a gente utiliza. Então, era reunião via Zoom, era entrevista via Zoom, era a vida, né? Era vida no Zoom, lives, muita live o dia inteiro. Muita live, todo mundo fazendo live, mas quem sabia falar para uma câmera? Porque é diferente você falar para uma câmera do que você estar no tete-a-tete com as pessoas. E aí eu montei uma mentoria que chama Destrava e Grava. E aí comecei, e foi dando muito certo. Eu falava assim, nossa, eu gosto disso, e eu gosto de ver a transformação. Aí eu falei, e eu estava já no momento, eu estava nessa época na Rede TV, e eu apresentava um programa com o Edu Guedes, eu fazia as notícias. Eu estive num programa do Edu Guedes, ou Edu Guedes ou era o outro? Não, mas tinha um outro Edu também, não tinha? Eduardo, não, então não é o Guedes, é um outro Eduardo que tinha lá na Rede TV? Mas era na Record, desculpa, não era na Rede TV, era na Record. Mas Eduardo era Ribeiro. Eu acho que é. Mas isso. O Edu era jornalismo, Eduardo Isso, Ribeiro era jornalismo. Eu fui falar sobre tecnologia na época. Já tem uns 15 anos. Me confundi agora de Edu. Não é o Guedes, é o outro. O Edu Guedes é da culinária. Trabalhei com ele 15 anos durante Hoje em Dia na Record e depois mais 4 anos na Rede TV. Assim, um grande amigo, uma pessoa muito especial. Que legal. Mas estava ali naquele dia a dia que não te brilhava mais o olho assim de desafio. E essa questão do treinamento era um novo desafio para mim, era um desafio eu fazer com que as pessoas gostassem de se comunicar e não tivessem tantas travas. E fui gostando e falei, nossa, isso aqui tem potencial, isso aqui vai dar certo. E aí eu cheguei para o meu chefe, meu diretor lá na Rede TV, e falei assim, então, você precisa arrumar alguém para ficar no meu lugar. Falei assim, eu vou sair. Aí ele falou assim, não, você vai, imagina, pensa, 25 anos fazendo isso, como é que você vai sair? Você não vai aguentar ficar fora da TV. Falei assim, eu vou. Se eu não aguentar, você me contrata de novo. Boa. Nesse cenário, o pior dos mundos é você me contratar de novo. Simples assim.
E aí eu resolvi sair, teve todo um processo, até ele arrumar alguma outra pessoa, saí, e desde então, desde 2022, que eu trabalho exclusivamente para as mentorias, para as minhas palestras e meus treinamentos. Até que, no ano passado, uma amiga abriu uma rádio, e aí ela falou, não, vem para cá, não sei o quê. Então eu faço, na Guardiã, algumas reportagens e apresento jornais alguns dias e dirijo a rádio, porque eu falei, era um outro desafio também, que era o de dirigir, era fazer um jornalismo regional, era construir equipe, mas ele vem em paralelo. Eu sempre o treinamento, a princípio, era o meu paralelo. Hoje a rádio é o meu paralelo, é algo que eu faço, porque também me desafia, que é a gestão de equipe, que é o formatar, que é algo que eu gosto, mas é a minha prioridade, eu sempre falo, né? O meu filho, que eu estou cuidando com todo carinho e alimento diariamente, é justamente essa questão aí das mentorias de comunicação. Ai, que bacana. E essa mentoria que você criou, a primeira ainda, ela existe ou não? Ou já é outro formato, já é outro nome? Ela existe. É que, assim, o Destrava e Grava eu incorporei no Poder da Presença, que é a minha mentoria de hoje. Tá. Por quê? Porque naquela época a necessidade principal era falar em vídeo. Então, todo mundo só precisava falar em vídeo, então a gente fez muitas equipes. Então, eu treinava equipes contratada por empresa, que então a gente pegava 20 de manhã, 20 à tarde, e aí a gente ia treinando para ter essa habilidade de falar no Zoom, de saber se posicionar, que era muito do Destrava e Grava. Depois, as pessoas meio que se ambientaram, as pessoas foram tomando mais intimidade com a câmera, e eu fui percebendo que mais do que só falar para a câmera, elas precisam saber o que falar e como falar. Porque não é só a câmera que te intimida, é principalmente a questão do você julgado, dessa questão realmente, o meu conteúdo agrada, meu conteúdo não agrada, eu estou conseguindo me fazer ser lembrado pelo todo o potencial que eu tenho. Às vezes eu pego profissionais incríveis na minha mentoria, com muito conteúdo, pós-graduação, MBA, mas que tem dificuldade de se posicionar, tem dificuldade de ocupar ali o seu espaço. Então, eu peguei, readaptei a mentoria, e nesse meio tempo eu venho sempre estudando. Então, eu fiz um MBA em Ciência da Mente, agora eu estou fazendo um MBA em Inteligência Artificial, porque eu acho que a gente tem que acompanhar aí as mudanças no mercado. Então, daí eu fui incorporando também nesse processo de transformação. E eu acredito muito que a sua comunicação, ela é sua, Sérgio. Então, assim, o seu potencial, ele mora em você. Então, eu tenho que trabalhar individualmente. Todo mundo fala, os gurus do marketing falam, mas você não vai escalar se você faz individual. Então, tá bom, eu não quero escalar, mas eu quero ter a certeza que meu mentorado está transformado. Eu quero trabalhar com ele, porque comunicação é uma coisa tão nossa, que quando você coloca outra pessoa do lado, você trava o outro, porque a comparação já vem da sociedade. Então, se você está disposto a se transformar, então aquele momento tem que ser seu. Sensacional. Você me lembrou do professor Clóvis de Barros, porque essa semana eu recebi um vídeo dele, ele contando a história da primeira palestra que ele foi dar no Sirius, se eu não me engano. Eu tenho um videozinho de 10 minutos que ele conta. E ele tem um estilo muito próprio dele. Ele não fez, eu acho, que nada disso. Ele era professor e botaram ele como palestrante. E ele até é bastante autêntico, né, nas palestras dele. Ele, se tiver que falar palavrão, ele fala. Ele tem uma forma muito, eu acredito, assim, eu gosto de uma forma muito inteligente de se comunicar. Gosto muito do tipo de comunicação dele. Eu gosto dele também. Eu acho que e eu acho que assim, a autenticidade é tudo. Quando você perde a autenticidade tentando modelar outras pessoas, lógico que vão ter pessoas que nos inspiram, e é muito bom isso, você olhar. Eu pergunto para os meus mentorados, qual o tipo de comunicador que você acha legal, que você gosta? Mas aquilo é a referência. Por quê? Você é único, a sua história é única, então, assim, a construção da sua narrativa, do que vai fazer com que você ocupe esse espaço mental e seja lembrado, é a sua trajetória, é a forma como você conta a sua história, é a forma como você apresenta o produto que você tenha, mas justamente isso, respeitando aquilo que são referências já. Quando as pessoas lembram de você, não passa batido, não parece aquela
questão que é forçada, porque quando você começa a modelar uma pessoa, a pessoa vai ficando forçada. Então eu falo assim, nossa, outro dia eu faço várias análises de políticos, eu gosto muito desse universo. Muita gente pode me julgar, mas eu adoro o universo político. Eu brasileiro... também, tá? Então não te julgue, tomara que ninguém te julgue também, porque a gente tem que gostar de política, que é o que comanda o país, na verdade. Me julguem, mas eu adoro. E outro dia eu fui acompanhar um político, não vou falar o nome, porque senão vai gerar polêmica. Eu olhava, não sei o quê, e eu falava assim, ele está modelando o Silvio Santos, está over. E eu ainda vou fazer um vídeo mostrando todos os tiques deles, vocês me acompanham lá no @FabiRepórter. Mas é isso, as pessoas vão pegando ali até características, porque querem gerar conexão, e aí fica caricato. Muito bom, você trouxe um ponto fundamental. Então, e você trabalha muito isso com os teus mentorados, eles vêm querendo modelar alguém e aí começa a perder a naturalidade? Não, vem, todo mundo tem ali uma referência, né? No universo dos médicos, eles já têm aquele médico que é isso, que é aquilo, que não sei quantos milhões de seguidores, ele quer o mesmo resultado. Só que seguidor não enche consultório, né? E é essa percepção que as pessoas têm que ter. Eu falo assim, hoje, os médicos têm sim que estar nas redes sociais? Tem, porque se eu te indico um médico, você vai direto lá na rede social e falar, deixa eu ver quem ele é, para já criar aquela intimidade. Ok. Então, você tem que estar lá, é legal que tenham conteúdos do que você fale, numa linguagem bem acessível à população, sem termo técnico, sem termo médico, mas não tenta ser, não precisa aquela fantasia, sabe? Que é roupa de grife, é batom vermelho para mulherada, é um blazer. Será que todo mundo compõe com essa palhaçada que virou a rede social? É verdade, concordo com você. Busca a sua essência, sabe? Seja você na verdade. Você viveu até aqui sem isso, né? A gente não chega num patamar profissional porque a gente não tem nada, a gente tem. Quando a gente olha para a nossa história e vê assim, olha, quantas coisas eu já conquistei, te dá força para seguir. Tá, e eu quero chegar ali no topo da montanha. Tá, o que eu preciso? Talvez eu precise realmente melhorar minha comunicação, preciso ser mais intencional, as pessoas têm uma dificuldade de ir com intenção no objetivo do que elas querem falar. Então, eu preciso ser mais intencional. Eu preciso criar um molho ali na minha narrativa. Tem pessoas que são meio assim, monossilábicas, daí não dá um jogo. Tá, eu preciso pôr um molho aí na minha comunicação. A minha linguagem corporal é muito dura, a minha expressão. Eu vou dando o quê? Eu vou colocando, eu falo que é brincando de Lego. Vamos colocando as pecinhas certas no lugar, que o bonequinho vai ficar bonito. Com certeza. E eu só hoje apresento programas, assim, já tem, na verdade, o CoachCast tem mais de 6 anos, mas eu apresentei um outro programa na All TV, que era a TV ao vivo lá por internet, a primeira que foi do Brasil. Era do Luquete, o Luquete era... Luquete maravilhoso. Então, eu atuei lá, eu tive um programa lá que a gente parafraseou sob nova direção da Globo, só que falava de trânsito, automobilismo, e eu fui sócio da Valéria Zopello, não sei se você lembra dela, que era a namorada do Dinho. Então nós somos sócios num portal, que fomos, né, sócios, e chamava Mulher ao Volante, porque ela é piloto também, né, pilota, e ela é sensacional. Até estou louco para trazer ela aqui, ela está fugindo de mim, tem que vou mandar esse vídeo depois para ela. Falei, Valéria, falei de você lá, para você vir aqui no CoachCast, para você vir falar também a sua história. E é uma história bem legal, assim, e o tanto que realmente ela cresceu nesse cenário tão masculino e se posicionou, e eu acho que isso é importante, e realmente respeitando a essência dela. Isso mesmo. E por que eu até falei isso para você? Para falar do protagonismo feminino hoje, né? As mulheres estão cada vez mais, e eu aqui tenho muita mulher, a gente falou antes aqui antes de começar a gravar, né? Eu entrevisto muitas mulheres, uma indica a outra, e aí tem de todas, todo tipo de profissão, CEO de empresa, diretora e estudante até. O CoachCast é bem variado, porque a minha ideia é inspirar as pessoas a serem melhores. Eu acho que a sua história vai inspirar alguém, com certeza, e a história da outra também vai inspirar. Então, é por isso que as mulheres são sempre bem-vindas aqui, e venham muitas. Também quero indicação sua de alguém para vir aqui.
Vou indicar várias, assim. Pode Eu indicar. falo que, assim, entre as minhas mentoradas, eu falo que tem muitas mulheres brilhantes, e depois no privado eu te indico alguns nomes, mas eu vou te dizer, eu acho que essa importância de dar esse protagonismo para a mulher é tão fundamental, porque a gente conversava aqui no bastidor um pouco dessa história que está com relação à comissão aí da mulher, Sim. por conta da Erika Hilton. Uhum. Certo ou errado, eu não discuto o que é, porque eu acho que cada um tem a sua visão e ela precisa ser respeitada. Mas que, com certeza, ela conseguiu assumir um papel protagonista ali e chamar atenção para uma comissão que, muitas vezes, não ganha o holofote que merece, sim. E a gente está vivendo um momento tão delicado com esses números de feminicídio, são 4 feminicídios por dia no Brasil. A violência contra a mulher, ela não é algo que, assim, acontece muito distante, acontece em todos os níveis sociais, não dá para a gente ignorar. Então, assim, a mulher precisa, sim, ter voz, a mulher precisa, sim, ser protagonista. E não é nada, não é discurso contra os homens, na verdade, são muito bem-vindos nessa luta, é uma luta da sociedade, não é uma luta feminina ou uma luta masculina, é uma luta da sociedade. Mas quanto mais a mulher se posiciona, mais ela vem realmente e mostra que o espaço também é dela, não é que é só dela, também é dela, faz com que realmente a gente tenha uma sociedade melhor. A gente mostre para os nossos filhos que a gente não está ali disputando espaço, a gente está crescendo todo mundo junto. Então, essa desigualdade, porque a gente tem, né, ainda uma diferença nos cargos de poder entre homens e mulheres ainda muito grande, mas é lógico, a gente está agora, né, desde quando a mulher ocupou espaços? Ainda nos cargos de liderança, você trabalha com liderança, você sabe muito bem como é isso. Mas a questão principal é, se essa mulher não tiver força para ser protagonista da sua história, ninguém vai bater no ombro dela e falar assim, você é boa, vai lá e faz. Não acontece. É verdade. E só para a gente finalizar, você tem o maior número de mentoradas ou mentorados, ou é meio igual? Eu tenho 70% de mulheres e 30% de homens. No Media Training, eu digo que eu tenho mais homens, né? Tá. Nesse treinamento para dar entrevista, que são realmente os stakeholders das empresas, até porque são cargos de liderança. Sim. Nesse cenário do Media Training, são mais homens. Mas no cenário da mentoria dessa mulher que quer fazer essa jornada de olhar para ela, para a história dela, e criar um posicionamento estratégico para ser lembrada e não precisar mais afastar a cadeira numa reunião de conselho ou numa reunião de diretoria, nesse cenário são mais mulheres. Ah, que legal. Você falou em reunião de conselho, tem uma entrevistada minha agora acho que foi uns 10, 15 episódios atrás, que é a Giovana Donella, ela é de conselho de 10 empresas, ela está aqui, uma mulher assim, que eu tive uma aula com ela, e aí falei, gente, Giovana, por favor, vem falar aqui, porque eu fiquei encantadíssimo com a aula, com a potência, com o protagonismo dela. Muito bacana. Então, são de Giovanas que a gente precisa, entendeu? Isso. Porque encanta e faz com que a mulher se imagine naquele lugar de conselho. A gente ainda tem nos conselhos, a maioria homens, então galgar ali espaços para que a gente tenha esse mix, né? Homens e mulheres juntos. Isso mesmo. E como as pessoas te contratam, te encontram, se conectam contigo? Quais as tuas redes? Então, as pessoas me acham, principalmente no Instagram, @FabiRepórter, que fica bem fácil, porque daí não tem outra, sou eu, @FabiRepórter. No LinkedIn também, Fabiana Teixeira, aí tá, Fabiana Teixeira Comunicação, também é fácil. Pode me mandar mensagem, dúvidas, eu adoro essa troca, eu acho que é muito rica, foi assim que a gente se conheceu, não foi, Sérgio? Foi lá. Eu acredito que o melhor da tecnologia é que, às vezes, todo mundo fala a tecnologia afasta as pessoas. Não, ela aproxima, só que você tem que fazer o uso dela da melhor forma possível para criar sempre pontes, né? E através da tecnologia a gente consegue se aproximar de pessoas que no nosso dia a dia talvez você não fosse encontrar. Mas ali, por isso que está muito mais fácil,
Por isso tem que usar aí a comunicação para realmente diminuir as distâncias, diminuir os ruídos e criar cada vez mais pontes. Com certeza. E o que me chamou a atenção, que eu fui te convidar, foi justamente isso. O teu posicionamento. Aí eu fui te seguir no Instagram, eu olhava no LinkedIn suas postagens, falei, poxa, eu tenho que convidar a Fabiana para vir aqui no CoachCast também falar, porque ela tem uma trajetória incrível. Foi um prazer enorme poder conversar com você, contar um pouquinho aí dessa trajetória, e espero que outras pessoas também se inspirem justamente nessa questão, principalmente da comunicação. Sérgio, eu falo que hoje, para mim, é lógico, é o meu trabalho, é o meu ganha-pão, mas é também um pouco da minha missão, porque eu acho que as pessoas, quando elas começam a olhar e se empoderar da narrativa delas, da história delas, e comunicar isso para o mundo, elas conseguem ali muito mais resultados, e não são só profissionais, são nas relações. Se a gente pensar, a única habilidade que a gente usa da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, é a comunicação. A gente está sempre se comunicando, e a gente ignora ela, a gente deixa ela ali como um patinho feio, a gente acha que fala e se comunica, mas na verdade não. É num olhar você comunica, é no ouvir, principalmente, você comunica. Então, olha para essa habilidade com mais carinho, eu deixo sempre esse recado, porque a partir daí tem muita transformação na nossa vida. Sensacional. E vão lá, sigam a Fabiana, se comuniquem com ela, façam mentoria e melhorem sua comunicação também. Muito obrigado, Fabiana, pela gentileza. Foi um prazer enorme, muito obrigada pelo convite. Vamos ver se você vai ser o meu convidado lá no meu programa, na Guardiã da Notícia, que é o Conexão e Liderança. Eu tenho certeza que você tem muito para compor lá com a gente, para a gente falar dessa questão da liderança e principalmente das conexões que você faz tão bem. Lisonjeado com o teu convite, é só chamar que eu estarei lá. Perfeito, então. Muito obrigada.